Bom, continuando, né, com o estudo do Evangelho, hoje nós vamos para o capítulo 25. A gente já está quase terminando o Evangelho, quase no finalzinho, e o capítulo 25 é o Buscai e Achareis. Então vamos ver em que se divide esse capítulo 25. Kardec colocou esses itens: ajuda-te e o céu te ajudará. Olhai as aves do céu e não vos canseis pelo ouro. Essa a divisão do 25º capítulo. Cadê a instrução dos espíritos? Não tem. Desse não tem uma parte específica das instruções dos espíritos. São esses os temas que Kardec vem nos trazer. Então vamos começar pelo primeiro, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, com a mensagem do mestre. E a mensagem do mestre é: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhas pedirem. Mateus traz para nós esse ensinamento, e já só por aí já nos dá uma esperança imensa. Porque o mestre afirma que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, né? Pede e vai dar, bate, abre, o Pai vai atender. Porque se nós outros, ele coloca bem assim, se nós outros, tão imperfeitos, se o filho pede pão, a gente vai dar pedra? Se pede peixe, vai dar uma serpente? Quer dizer, se o filho nos pede alguma coisa, a gente se desdobra para atender. Quanto mais, então, o Pai que está nos céus. Ah, mas acontece tantas vezes de pedir e não atender? Será que o que a gente pediu efetivamente é bom para a gente? Mas tenha certeza que tudo aquilo que nós pedirmos, ainda que não deva para o nosso bem acontecer exatamente como pedimos, mas naquela oração, naquele se ligar ao alto, a resposta vem de algum modo, e o consolo, a força, o envolvimento que vem do Pai, esse chega a nós e nos fortalece e nos ajuda a melhorar. Então, a mensagem do mestre já nos diz tudo. Jamais o Pai vai deixar qualquer um dos filhos sem resposta, sem consolo, sem socorro. E vamos então para o que Kardec nos fala, como ele nos mostra de uma maneira clara ao nosso entendimento tudo isso que o mestre falou. Ajuda-te e o céu te ajudará é o princípio da lei do trabalho. Então Kardec já está nos mostrando que nós precisamos sim pedir, porque vai vir o socorro, mas que a inércia, né, quer ficar quieto esperando que tudo caia do céu, vamos fazer a nossa parte, porque o mestre falou, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, ajuda-te e o céu te ajudará é o princípio da lei do trabalho. Consequentemente, também da lei do progresso, porque o progresso é sempre produto do trabalho. Que lei é essa? Lei do trabalho, lei do progresso, são leis morais. Aquelas que estão escritas em nossa consciência, que desde sempre existem, porque são imutáveis, haja vista, são as leis naturais, são as leis de Deus. O nosso entendimento com relação a elas é que muda de acordo com a nossa evolução, mas essas leis sempre existem. E para que haja o progresso, primeiro tem que haver o trabalho. As duas estão interligadas. E onde estão escritas essa lei? Kardec nos diz que, em primeiro lugar, essas leis estão escritas em nossa consciência. Nós sabemos o que devemos ou não devemos fazer. Mas, em 1857, ele colocou essas leis de um modo mais fácil, mais didático, para que ficasse mais fácil de entendermos, na terceira parte de O Livro dos Espíritos.
e que ele chamou essa parte de as leis morais. Então, a lei do trabalho, a lei do progresso e outras 8 estão inseridas lá no Livro dos Espíritos. Muito bonito, e quando cada um for estudar o Livro dos Espíritos, vai se envolver de um modo especial, tenho certeza, com essas leis. Então nós devemos fazer a nossa parte, ir à luta, buscar, realizar, que o Pai vai fazer a parte dele. Se eu preciso, se eu faço tudo o que está ao meu alcance para conseguir aquilo que eu preciso, o Senhor da vida vai me atender. É isso que o Kardec está nos dizendo. Não adianta eu querer algo maravilhoso e sentar e cruzar os braços e esperar que caia sobre a minha cabeça, porque não cai. Mas se eu fizer a minha parte, trabalhar, ser honesto, fazer tudo o que precisa ser feito para conseguir aquilo, material, moral, espiritual, com certeza a ajuda do alto virá. Para que a humanidade terrena possa estar na atual escala evolutiva, foi necessário que se trabalhasse. A humanidade, em sua infância, tinha como meta apenas a subsistência. Mas Deus deu-lhe o desejo de melhorar-se, de progredir. E o próprio homem impulsionou o seu progresso, ajudado e estimulado, intuído, empurrado por Deus. Então, o que Kardec quer nos dizer aqui? Se a gente for lembrar da história, daquilo que a gente conhece de história, o homem lá no seu início, ele lutava pelas suas necessidades mais básicas. Para chegar onde está hoje, já teve alguma diferença lá daquele homem primitivo para hoje? E será que essa diferença que a humanidade conquistou veio por acaso? Ou ela achou na esquina? Será que todos os nossos ancestrais não trabalharam muito? Nem vamos chegar na caverna, vamos pegar 100 anos atrás. Como era a humanidade, pelo que os livros nos contam? Há 100 anos já tínhamos fotografia, como as fotografias nos contam, os recortes dos jornais nos contam e como é hoje. É o progresso. Mas esse progresso só veio porque as pessoas não cruzaram os braços, fizeram a parte dela. Das palavras de Jesus, buscai e achareis, deduz-se que não basta pedir, ficar estático, esperando milagres, mas mover braços e pernas, para que não atrofie, e movimentar o cérebro, para que se torne fértil. A gente sabe que se parar e ficar deitado o tempo inteiro, vai chegar uma hora em que nós vamos perdendo musculatura, que os braços, que as pernas, realmente vão atrofiando e ficando mais frágeis. Isso literalmente. Mas, em termos de progresso, precisamos nos movimentar, sim, para que as coisas aconteçam, para que não fiquemos estáticos. E nós não adquiriremos equilíbrio e entendimento, abnegação e fé, unicamente desejando semelhantes aquisições. Quantas vezes nós gostaríamos de ter uma fé robusta como tal pessoa que eu conheço? Não é de braço cruzado, é também exercitando, é também entendendo, porque a fé passa pelo raciocínio, passa pelo entendimento de que aquela coisa faz sentido. Olha quantos exemplos que Kardec nos dá: equilíbrio. Nossa, fulano é tão equilibrado, parece ser tão forte frente aos problemas da vida. Será que isso foi presente de Deus para ele porque gosta mais dele? Ou ele, ao longo da sua vida, foi exercitando essa fortaleza, buscando equilíbrio, controlando as más tendências, controlando os impulsos? Nada vem de bandeja, mas toda vez que nós quisermos melhoria e lutarmos para essa melhoria, pedindo auxílio do alto, tenha certeza que isso acontece. Jesus nos diz: buscai e achareis. Em qualquer ocasião, teremos o auxílio do alto, pedindo forças para resistir ao mal, e ela nos será dada. Rogando ao Pai bons conselhos, e eles virão, mas nada jamais virá pronto. Então, buscai e achareis é isso. Quantas vezes nas nossas orações a gente pede que Deus nos dê determinada coisa? Que Deus nos dê um emprego melhor,
que nos dê aumento de salário ou que dê um emprego, que nos dê a chance de trocar de carro, que nos dê a chance do filho passar numa faculdade boa. Mas quantas vezes nós pedimos na oração que a gente consiga resistir ao mal? Será que a gente tem feito isso? Ou tem buscado só as coisas que mais nos interessam? Será que cada vez que nós pedimos para resistir ao mal, cada vez que nós pedimos para ser mais útil, né? Como Francisco de Assis, para que sejamos instrumentos da paz, será que nos é negado isso? Jamais. Mas a gente ainda, pelo egoísmo que ainda temos, as nossas orações, na maior parte delas, são voltadas aos nossos interesses. Claro que não está errado, mas que junto a esses interesses, que nos lembremos também da oração de pedir isso, bons conselhos, resistência ao mal que ainda habita a gente. Com certeza, esse auxílio virá. E vindo esse auxílio de mais entendimento, de mais resignação, de força para nos tornarmos melhores, todas as outras coisas que pedirmos junto a elas, para que faça a nossa jornada mais suave, se for bom para a gente, também virá. Que possamos então deixar esse egoísmo que ainda temos e começar a pedir a melhora íntima, o bem do outro. Não receberemos um embrulho contendo a varinha mágica, que uma vez acionada resolverá todos os nossos problemas. Receberemos, isso sim, força e intuição para resolvê-los. Para isso, é preciso pedir essa intuição e pedir com fé. Quantas pessoas que chegam numa casa espírita com uma série de problemas? A maior parte de nós chegou aqui assim. A maior parte. Uma minoria chegou porque queria buscar algo novo, queria entender, mas a maior parte chegou porque a dor, de algum modo, empurrou. E aí, a gente quer a tal varinha mágica. Quantas vezes eu preciso vir ao centro para resolver? Quantos passos eu tenho que tomar? E não existe isso. Porque não existe a varinha de condão que vai resolver os nossos problemas. Mas vindo aqui, buscando o Evangelho, praticando o Evangelho, mas vai facilitar muito. Porque aí a gente vai entender o porquê das coisas. E a gente vai ter força para resolver, vai ter sabedoria para resolver. Porque isso vem do alto, vem em forma de intuição, vem em forma de envolvimento. Durante o sono, os amigos espirituais nos falam, nos orientam. E aí cabe a nós a escolha de fazer o certo. E nós estamos vindo, estamos buscando, recebemos o passe, que é uma transfusão de energia, água fluidificada, que nos ajuda também como um remédio. Mas antes nós tivemos o Evangelho, que é a receita para o homem de bem. E nós precisamos ser pessoas de bem. Uma vez fazendo isso, pronto, o resultado aparece. Aí quando a gente percebe, nossa, estava tão difícil aquela época que eu vim para o centro, olha como melhorou, eu nem percebi melhorar. Porque não vem no passe de mágica. No passe de mágica a gente percebe, eu entrei aqui X, daí a 2 dias eu saí assim, mas isso não acontece. Mas nessa reforma íntima, nessa melhora, nesse envolvimento que a gente vai conseguindo sentir que vem do alto, quando a gente percebe, nossa, eu estava daquele jeito, eu já estou assim. Como eu melhorei? Aí uma pergunta, mas por que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho de pesquisar, dando-lhes as descobertas já prontas? Todas as descobertas, né? As descobertas para suas dores, as descobertas para as doenças, as descobertas do porquê sofremos, a descoberta de qual vai ser o bom candidato para a eleição. Por que os espíritos não nos contam? Não seria mais fácil? E a resposta é: para que possamos progredir por nossos meios e tenhamos o mérito de nossas obras. Eles não nos poupam do trabalho,
mas nos mostram o alvo e a rota certa. O caminho a percorrer está em nós. Eles nos dão força, intuição, basta que queiramos empregá-las. Não retiram as pedras, mas nos fortalecem, a fim de suportarmos pisá-las ou que tenhamos força de afastá-las. O mérito tem que ser nosso. Então eles nos intuem, nos fortalecem, mostram através da intuição o caminho correto, mas a opção vai ser sempre nossa. Então o mérito vai ser nosso. De que adiantaria se tudo viesse em bandeja? Todos os 7 bilhões de pessoas da Terra gostariam de ter a resposta para todas as suas questões numa bandeja prontinha. E aí? Será que nós iríamos trabalhar, buscar progredir? Será que iria haver essa reforma íntima? Já está tudo pronto. Será que nós não íamos nos acomodar? E outras questões chegariam e também viria a resposta certa? Mas ter resposta não quer dizer que houve trabalho. E daqui a 2000 anos, como que nós estaríamos? Daqui a 1000 anos, como que nós estaríamos? Então, o fazer é nosso. O envolvimento, a proteção é do alto. E se para alguns isso pode ser motivo de inquietação, ao contrário, deve ser motivo de grande contentamento e felicidade, porque a gente sabe que não está sozinho. Sabemos que eles estão aqui cuidando de nós. Sabemos que lá em cima tem alguém que cuida da gente, que jamais vai nos deixar sem resposta, que vai sempre acudir às nossas dores, que vai nos consolar. Então é um grande alívio que o Pai, através dos seus mentores, está sempre ao nosso lado, a nos intuir, a nos dar forças, a mostrar o caminho certo, não nos tirando a chance de crescer, de sermos senhores do nosso próprio destino e colhermos os louros do acerto. Por quê? Se a escolha é nossa, os louros também serão nossos. Por mais que eles nos tenham envolvido, por mais que nos tenham intuído, a escolha foi nossa. E sendo nossa, os louros também serão. As leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada farão se não dermos de nós pelo menos o mínimo. Então, que façamos a nossa parte, que com certeza é muito menor. Assim como o lavrador que pede a Deus bom tempo, mas não pode colher sem plantar. Por mais que a gente queira que a semente germine, se a terra não for lavrada, se a semente não for plantada e não for cuidada, ela não vai germinar. Assim também as coisas que queremos para nós. Tudo aquilo que almejamos, tudo aquilo que queremos, só acontecerão se nós fizermos a nossa parte. Olhai as aves do céu. É um outro ensinamento do mestre muito bonito, bem conhecido. Então vamos lá. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram e nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo o que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos dos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? E por que andais solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um deles. Pois, se ao feno do campo Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos cobriremos, com o que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por essas coisas, porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas.
Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. A cada dia basta a sua própria aflição. Então é assim. Pode parecer estranho, né? Porque lá fala que a gente deve fazer a nossa parte para que o Pai faça dele. Aí aqui fala, por que você está preocupado com as coisas se o Pai cuida dos lírios do campo, se o Pai cuida das aves do céu, se elas comem, por que não você, o ser humano? Mas se a gente prestar atenção um pouquinho para frente, o mestre, nos conhecendo, fala dessa aflição nossa, que não é da necessidade básica. Lá na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou: Pai, dá-nos o pão de cada dia. Se nós estivéssemos satisfeitos e entendendo que a nossa necessidade é o pão de cada dia, talvez ele não precisasse nos trazer esse ensinamento, mas ele sabe que a gente não quer só o pão. A gente quer o pão de cada dia estocado para no mínimo 30 dias, com recheio de peito de peru, porque é mais light, com presunto e acompanhado do refrigerante que a gente gosta, no mínimo. Ou não é assim? Então o que ele nos fala é: o pai supre a necessidade básica dos filhos, se supre as aves do céu, se enfeita os campos com os lírios, que nem Salomão, que foi o maior rei dos judeus, jamais teve tanta glória. Por que você quer tanto, 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 se o que efetivamente for necessário, o Pai vai cuidar? Porque a gente quer muito mais. A gente quer demais da conta. A gente quer, se possível, uma casa recheada de ouro. E aí ele nos diz que quem se preocupa com isso são os gentios. E quem são os gentios? Gentios são todos aqueles povos que saem das fronteiras de Israel, que não são judeus, que não acreditam no Deus único. Como à época ele falava para os judeus, então o ser gentio era algo depreciativo. E ele mostra então aos judeus que vocês conhecem, vocês sabem que existe o Deus. Então, não faça no desespero de querer como aqueles que nada sabem, que são os gentios. Hoje, trazendo para nós que saímos dessas fronteiras de Israel, que sabemos da existência de Deus, do Mestre Jesus e da doutrina dos Espíritos, talvez estejamos sendo tão gentios quanto aqueles lá da antiguidade, fora das fronteiras de Israel, e que buscávamos acumular, acumular e acumular. E por isso ele nos fala: olha, cuidado com os tesouros que você busca. Porque os tesouros que você está buscando, de repente pode entrar um ladrão e levar. De repente você pode olhar e a traça roeu. Porque esses tesouros são perecíveis, eles vão ficar aqui. Os tesouros verdadeiros são aqueles efetivamente nossos, que vai conosco onde formos. É esse o ensinamento do Mestre. Então, as aves do céu são cuidadas esplendidamente pelo Pai, nas suas necessidades, quanto mais cada um de nós, filhos tão amados, como é cuidado pelo Pai. Jesus, com essas palavras, nos ensina que devemos ter fé em Deus, que confiemos em sua bondade infinita e que não invertamos a hierarquia de valores, preocupando-nos mais com as coisas da terra, sem dar a devida atenção aos valores espirituais. Quantas vezes, hoje, nós tivemos preocupações? Cada um de nós, com certeza, teve alguma. E a nossa preocupação de hoje foi relacionada a quê? A dinheiro, a trabalho, a relacionamento, alguma coisa nesse sentido. Quantas vezes o nosso pensamento foi preocupando-se, vamos falar assim, ou querendo mudar
alguma má tendência? Quantas vezes essa preocupação foi no sentido de eu não estou fazendo certo, eu preciso controlar isso porque não é bom, porque eu estou magoando alguém, esse meu jeito não está certo. Então, a gente tem se preocupado mais, se envolvido mais com as coisas da terra ou com as coisas do céu? Claro que estando vivendo na terra, nós temos que nos preocupar e viver. Nós fomos aqui colocados para isso também. Para que o nosso dia a dia seja o melhor possível. Queremos isso, temos esse direito. Mas não é o motivo de estarmos, é consequência. E a gente normalmente esquece o motivo, que é a evolução espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Eu já contei essa historinha aqui, mas eu gosto muito, muito dela, então eu vou contar de novo, se alguém já ouviu, e peço desculpas. Dizem que existia um sábio. Engraçado que os sábios são sempre do Oriente, né? Nunca são daqui, né? Mas tudo bem. Então dizem que tinha um sábio no Oriente. Excelente, famosíssimo. Todo mundo queria conhecer esse homem. Porque ele sabia tudo, porque ele dava todas as respostas. E de repente, um viajante chegou até o país desse sábio e falou: eu preciso conhecer esse homem. A fama dele já chegou lá nas minhas terras e eu preciso conhecer, aprender com ele. E foi até esse sábio e encontrou esse homem de uma simplicidade absoluta, morando quase que num casebre. E chega para ele e fala: o senhor é o sábio famoso? Ele falou: eu não sei se eu sou sábio, nem se eu sou famoso. As pessoas vêm aqui conversar comigo. Não, mas é o senhor sim, me indicaram para vir aqui. Mas eu não estou entendendo. Tanta fama, tanta sabedoria nesse casebre sem ter nada. Que coisa mais estranha. O sábio olha para ele e fala assim: mas eu também não estou vendo nada seu, só uma mala pequena. E o rapaz dá uma risada para ele, meio irônica, e fala: mas eu estou aqui de passagem. E o sábio responde: eu também. Que dia que nós vamos entender que estamos aqui de passagem? Que todas as coisas que nos facilitam a vida são empréstimo. Nós somos administradores, usufrutuários, mas que não são nossas. E é claro que, enquanto somos usufrutuários, que saibamos bem utilizar, mas que não as coloquemos acima de todas as coisas, porque a qualquer hora elas ficam aqui. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Teilhard de Chardin, quem escreveu, é um monge francês, um monge católico francês. Mas é uma das grandes verdades, né, para a gente pensar. Nós somos seres espirituais, acima de tudo, vivenciando essa experiência humana. Nós não somos seres de carne com uma experiência espiritual. Então ele resumiu aí a nossa trajetória. O dia em que isso for consciência nossa, com certeza mudaremos o nosso agir. Porque entenderemos que, como seres espirituais, a experiência humana é para agregar ao espírito. Não que o espírito tenha que servir à carne, servir à matéria. A matéria está sempre a serviço do espírito. Somos seres espirituais, por enquanto, vestindo um corpo. Que de repente, a qualquer minuto, vai ficar aqui. E continuaremos seres espirituais para onde formos. E continuaremos seres espirituais cada vez que voltarmos a vestir um corpo, neste ou em outros mundos do universo. Porque sempre seremos seres espirituais. Teremos conosco os valores que acumularmos e que não serão deixados aqui quando voltarmos para a verdadeira vida. Isso é nosso. Só isso. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. Pascal fala no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente vai levar quando for embora? Isso que é nosso.
todos os sorrisos que a gente distribuiu, todos os sorrisos que as pessoas deram por nossa causa, todo o carinho, todo o afeto, todo o amor, todo o conhecimento, toda a parte intelectual que nós tivermos. Infelizmente, todas as dores que espalharmos também. E na balança da aduana, né, na balança da fronteira, aí sim nós vamos ver o que pesou mais. Se foram mais sorrisos ou mais lágrimas. Mas nós só levaremos, só é nosso aquilo que a gente for levar desse mundo. O resto não é nosso. O resto, como eu falei há pouco, é empréstimo. Para que possamos administrar, mas que a qualquer hora vai ficar. Para algumas pessoas, êxito é medido pela conta corrente. E não imaginam a vida sem isso ou vão fazer de tudo para ter uma boa conta corrente. Quantas pessoas que atropelam os outros, que são desonestas para ficar bem financeiramente? Será que alguém que tenha feito isso há 100 anos atrás, hoje isso tem importância para ele? Porque se ele fez isso há 100 anos, com 20, por exemplo, ele teria 120 hoje e ele não está mais aqui. Que importância teve a quantidade de dinheiro que ele tinha no banco? A quantidade de dólar numa gaveta? A quantidade de ouro no cofre? Nenhuma. Esquecem-se de que, como em toda aduana, quando teremos que passar as nossas aquisições e pesar quais podem ser levadas, só se levará na fronteira dos planos físico e espiritual os tesouros eternos das aquisições morais. O resto vai ficar. É importante enquanto nós estamos aqui. Então, que saibamos fazer bom uso disso, porque aqui estamos. Bom uso. Mas não colocar isso na frente de tudo. Quando nos fala que somos muito mais que as aves do céu, Jesus quer dizer que não devemos nos inquietar com o nosso futuro. Não devemos ter a obsessão em consumir e em acumular cada vez mais. E a gente gosta. Dizem, né, que a gente agora está no inverno. Então, tudo bem. Faz de conta que Barretos está no inverno. E quem mora em Barretos pelo menos há 2, 3 anos, agora quem nasceu aqui, como a maior parte de nós já sabe mais ainda, não faz frio. Que 1 ou 2 agasalhos está 10. Mas vamos pegar para as mulheres principalmente. Nossa, março, abril vai começar a esfriar. Não tem roupa de frio. O que a gente vai fazer? E vai atulhar o guarda-roupa. Ou não é? Nenhuma de nós começou o inverno sem pelo menos uma brusinha nova. Não é assim? E é isso que a gente faz. O que a gente vai fazendo? Acumula. Guarda-roupa nem abre. Cada vez que algo meu, eu falo, meu Deus, eu preciso dar um jeito disso aqui. Tiro logo e fecho para não ficar com vergonha de mim. Então eu estou falando de mim primeiro, tá? Porque não tem? Não precisa espalhar também, fica quieto. Não espalha. Então é bem por aí, gente. A gente gosta de acumular. Mas em compensação, já que ele me dedou, as ferramentas no quartinho também aumentam, né? E a gente acumula, e por aí vai. E por aí. Cada um de nós tem a sua mania. E a gente vai acumulando, para quê? Sabe, a gente precisa sim das coisas, mas infelizmente a gente vai invertendo a hierarquia das coisas. Que assim como os pássaros que estão a buscar o alimento que o Pai lhes provê, também nós seremos abastecidos em nossas necessidades, fazendo a nossa parte. Se os pássaros têm o alimento de graça, mas eles precisam descer e comer, eles precisam caçar o bichinho. Então nós também vamos fazer a nossa parte. Deus não nos abandona jamais. De algum modo, Ele sempre provê os seus filhos. Então, não nos martirizemos pelo que devemos comer ou vestir. Porque não fomos colocados na terra apenas para isso, mas para aprender a viver segundo as leis de bondade e justiça do nosso Pai. Esse é o motivo da gente ter encarnado. O resto é tudo apêndice que vai facilitar esse aprendizado das leis eternas. Esse é o motivo de aqui estarmos. Aquele que nos deu a vida sabe que precisamos de alimentos e vestimentas para o corpo.
E porque nos tem amor maior do que nós temos a nós próprios, não se limita àquilo que nos seja indispensável, mas derrama toda parte, traços de beleza e cânticos de alegria, a fim de que a nossa jornada se torne mais suave. Quantas coisas hoje aconteceram para que o dia ficasse mais bonito? Será que a gente percebeu? Será que algum de nós viu o vermelho do sol nascer por ali? Eu vi, porque eu acordo cedo, a hora que eu vou buscar o pão, eu olho assim, está nascendo, eu amo. É muito bonito. Mas 6h pouco a gente estava acordado, quem viu o sol se pôr? E agradeceu essa beleza. Quem agradeceu, apesar de não ter inverno, está uma temperatura gostosa no nosso barretão tão quente. Então, quantas coisas só hoje Deus nos colocou? A água limpa que sai da torneira. Quantas pessoas gostariam de ter um copo de água fresca e limpa e não tem? E aquilo para a gente não tem valor algum. Então o Pai nos brinda toda hora com uma série de coisas que facilitam a nossa vida, que tornam a nossa vida mais bela e nós não valorizamos. Jesus também nos ensina a não nos inquietarmos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. A cada dia basta a sua aflição. Quem garante que amanhã a gente não vai sofrer? Algum ente muito amado vai ter algum problema e por tabela a gente vai sofrer. E às vezes, dependendo de quem é essa pessoa, a gente até sofre mais com a dor dela do que com a nossa mesmo. Mas por que isso vai acontecer? Nós vamos nos martirizar hoje? Hoje já teve as suas dores. Em compensação, quantas vezes nos preocupamos por algo e ficamos envolvidos e perdemos o sono porque aquilo ia acontecer e não aconteceu. E nós só acabamos com a nossa saúde. Então não adianta inquietar pelo dia de amanhã. Cada dia tem a sua história. Cada dia acontecem as coisas que precisam acontecer. Que estejamos preparados para enfrentá-las, para contorná-las e resignados pelo que vier. Mas não adianta sofrer por antecipação. É isso que o mestre quer nos dizer. A maioria de nós se inquieta muito com relação ao futuro. Basta saibamos que de nada adianta o tão popular ditado sofrer por antecipação. E muita gente sofre. Em nada contribui para solucionar os problemas, além de tornar as pessoas cada vez mais dependentes de tranquilizante e de outras drogas. Não é assim? Eu vi uma charge hoje, acho que foi no Instagram, deixa eu ver se eu consigo me lembrar. O homem primitivo, ele passou pelo Neolítico, pelo Paleolítico, e o homem atual está no Ansiolítico. Infelizmente. E não tem muito disso aqui? Paleolítico é quantas miligramas? Credo. Então, não é isso, a gente sofre por antecipação. Os problemas vão tomando conta da gente e, às vezes, a maior parte deles é imaginário, a gente faz com que eles cresçam. E aí a gente fica realmente dependente de remédios, às vezes nem só para emoção, não, é remédio emocional, mas quantas vezes a gente descarrega no corpo, vem a úlcera, vem o problema cardíaco e vem tantas coisas por conta desse pré-ocupar-se com algo que a gente sequer sabe que vai acontecer. Então, quantos sofrimentos nos custaram os males que nunca aconteceram? É uma frase que eu também gosto bastante. Vamos lembrar. Quantas vezes a gente já se preocupou, já sofreu, até chorou por antecipação. E não era igual a gente pensava. Falta-nos fé para encarar o futuro. Fé nas palavras do Cristo, que nos diz que aquele que busca, acha. Que se as aves do céu são cuidadas pelo Pai, quanto mais nós. Se possuíssemos a fé qual grão de mostarda, nos convenceríamos da solicitude de Deus e reagiríamos de outra maneira perante os problemas. A fé do grão de mostarda, como sempre a inteligência do mestre, a maior inteligência que já andou por essa terra, ele compara a nossa fé ao grão de mostarda, que nós deveríamos ter uma fé assim. Que é um grãozinho muito pequenininho, escuro, mas muito pequenininho. Mas que uma vez plantado, em pouco tempo, aquela bolinha pequena, tamanho da cabeça de um alfinete, dá um arbusto grande em poucos meses. Ele cresce muito, assim deve ser a nossa fé. Mas o grão de mostarda também
esse pontinho escuro, um pontinho preto, cabecinha de um alfinete, ele é duro, você não consegue destruir, ele tem uma capa dura. Assim também deve ser a nossa fé, que nada possa abalar. Então, se a nossa fé for igual ao grão de mostarda, vai duvidar de Deus? Nada vai abalar e ela vai crescer cada vez mais frondosa. Nós compreenderíamos que Deus, sendo amor em essência, só deseja o nosso bem, nossa felicidade, e não desampara ninguém, sempre encontrando meios de prover-nos o pão de cada dia. O problema é aquilo que eu falei há pouco, né? Contentar-nos com o pão de cada dia é difícil. A gente sempre quer um pouco a mais. Se por algum motivo sofremos, saibamos que a razão existe para isso, ainda que não consigamos atentar para ela, mas que não caia uma folha de uma árvore sem que o Pai saiba. Tiremos da nossa mente pensamentos ruins, apreensões e temores, que muitas vezes não se realizam, porque devemos confiar que a cada dia basta a sua própria aflição. Então a gente sofre sim, claro, mas algum motivo tem. Se Deus, entre os seus atributos imensos, dentre eles está soberanamente justo e bom. Se é soberanamente justo e bom, quer dizer que qualquer dor que tenha havido conosco não foi por injustiça ou por negligência dele. Foi porque precisávamos passar. Precisávamos passar para espiar. Ou, que não espiar, precisávamos passar para aprender, para nos provar. Às vezes pedimos do outro lado da vida aquela situação. Chegando aqui, esquecemos e imaginamos que Deus esqueceu de mim. Não, a gente escolheu aquilo porque precisava fortalecer. Não existe injustiça nos planos de Deus. Não existe injustiça para com os filhos. Sempre há uma razão. Não vos canseis pelo ouro. Como a gente se cansa pelo ouro, né? Existem coisas mais importantes para dirigirmos o nosso foco que o ouro, que as aquisições e os prazeres materiais, que estarão conosco por pouco tempo. Nossa, mas pouco tempo é para a minha vida. Vamos viver 100 anos? Eu acho que eu não quero viver 100 anos, porque não deve ser muito fácil, não, mas tudo bem. Se tiver saúde, lucidez, mas 100 anos é pouco tempo perto da eternidade. Então, a gente cansa tanto por algo que vai ficar por enquanto conosco. Nós devemos buscar e fazer germinar as sementes que nos farão pessoas melhores. Esse é o nosso objetivo. Ser melhor, sempre. Para isso, a gente está aqui. Como pessoa, onde estão os seus maiores valores? Onde está? O que mais vale para a gente? Se onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, aí a gente desencarna hoje. Vamos imaginar que esse teto foi mal feito, esse madeiramento aqui, vai cair. Nós todos vamos desencarnar agora. E aí a gente vai acordar do outro lado. Alguns daqui a alguns minutos, outros daqui a alguns séculos. Tudo bem, porque a perturbação, segundo o livro dos Espíritos, ela vai de alguns segundos a muitos anos. Mas não importa. A gente vai acordar, saindo dessa perturbação. E onde nós vamos estar? Onde estão os nossos maiores valores? Preocupados? Porque alguém, de repente, a gente vai lá no banco, tem alguém com alvará judicial, o filho, o neto, a mulher, o marido, o vizinho, o papagaio, retirando tudo aquilo que ficou acumulado lá. E qual vai ser o nosso desespero em saber que alguém está com aquela senha que era só nossa, que ninguém sabia, e pegando aquele dinheiro que só nós sabíamos? Ah, não, mas a minha preocupação é com a minha casa. Não gosto que mexe nas minhas coisas. Mas a gente vai chegar lá e vai ter alguém mexendo no guarda-roupa, na ferramenta, no seu computador. E vai estar dando para os outros, vai estar dividindo. E qual vai ser o nosso desespero? Então, como pessoa, quais são os nossos valores? Onde está o nosso coração? Qual é o nosso tesouro? Tudo isso que eu falei é necessário para vivermos aqui. Mas que saibamos que não é nosso. Então, que os maiores valores sejam, quando acordarmos do outro lado da vida,
começar a trabalhar. Dizem, não sei se é verdade, veio informação através de um palestrante, não sei a fonte. Independente de verdade ou não, da fonte ser confiável ou não, tem que ser um exemplo para nós. Dizem que Gandhi, logo após ser assassinado, o corpo tombou, ele deu uma levantada meio zonzo, percebeu-se morto lá o corpo, falou, vamos trabalhar? Em sendo verdade, que bênção do espírito que não passa por essa perturbação e que entende que o valor dele está dele mesmo, que é ser útil para a humanidade. Então, como pessoa, qual é o nosso valor? Se nós formos embora hoje, qual vai ser a nossa alegria ou qual vai ser o nosso sofrimento? Hã? Ele está me entregando hoje, viu? Eu já avisei lá em casa que o perigo, quando eu desencarnar, é olhar a mãe do lado, porque eu vou estar grudada nelas. E agora tem um neto para complicar a situação. Então, esse é o perigo. Eu tenho certeza. Coisas eu realmente não ligo, pega, mexe, leva, não vão me prender. Mas o meu povo, eu tenho dó delas. Aliás, eu estou aprendendo, viu, gente? Já faz um ano que eu estou exercitando, né, Luz? Eu estou ficando melhorzinha nisso. Mas não é fácil não, viu, gente? Então, o meu tesouro está aí. E ela sabe, eu não quero te ver não, mãe. Então, enquanto estivermos presos somente às coisas materiais, não teremos tempo de descobrirmos o reino de Deus que está dentro da gente. É um reino de amor, de paz, de bondade, que irá se revelando à medida que dermos importância, nos melhorando interiormente. Enquanto as coisas falarem mais alto, como que nós vamos perceber aquilo que o mestre falou, vós sois deuses? Como que esse Deus interior vai aflorar se eu me apego em pequenas coisas? A hora em que nós percebermos a grandiosidade que somos, porque somos espírito, tudo vai ficar mais fácil. As coisas não terão o mesmo peso, o mesmo valor, e o motivo de aqui estarmos sempre, sempre vai ser o crescimento espiritual. Quando deixarmos o ouro, o dinheiro, os valores no lugar a eles confiado, que é o de prover o sustento e o progresso material da humanidade, olha a importância dos haveres. É promover o progresso da humanidade, não é acumular. É pôr para rodar para que o progresso material se faça. Mas valorizarmos, sobretudo, as coisas dos céus. Quando começarmos a fazer a vontade do Pai, a olhar e a tratar a todos como irmãos, a vencer as nossas faltas, a combater os nossos defeitos, a semente desse reino começará a germinar, crescer, desabrochando em paz, em felicidade inigualável que nada poderá abalar. Quem que não quer ser feliz? Quando a gente entender o porquê aqui estamos, vivendo uma experiência material, sendo espíritos, o reino de Deus estará dentro de nós. Já está, a gente vai perceber e vai descobrir que está em nós.